Olá, meu nome é Clícia Castricini, se você não me conhece ainda, seja bem-vinda aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre acabamento, né? Os segredos de um acabamento incrível. E aí eu falei, nossa, como eu posso falar de acabamento incrível e só na teoria? Eu falei, nossa, não dá, né? Eu falei, o que eu pensei? Eu falei, não, eu vou pegar algumas peças e vou contar os meus segredos, né, que eu desenvolvi para que essa peça ficasse, né, com acabamento incrível. O que é acabamento incrível, gente? É realmente aquele detalhe, aquele capricho que você vai pegar e vai colocar ali todo o seu amor, né, carinho, e no final eu te conto, é uma coisa incrível, porque você sente um orgulho, né, de estar com a peça na mão e ver, nossa, que linda que ficou essa peça, que capricho que tá. É isso. E é uma coisa assim, que eu preciso falar. Um dos grandes segredos aqui é o seguinte, você ter muita calma ali mesmo na execução, que é o carinho, que é o amor. É isso aí que faz com que você chegue no final com uma peça incrível aí para chamar de sua. E aí eu vou começar com essa pecinha aqui, que é uma pecinha que também tem aula no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você já clicar também, se você quiser assistir a aula dessa necessaire aqui, que é uma necessaire plástica. Ela realmente, né, um dos segredos dela é você usar o plástico certo, que no caso aqui eu usei gramatura 40, e aqui, ó, para você ter essa dobrinha tão bacana aqui, para você ter um acabamento interno legal, o segredo dela é você costurar bem na pontinha esse viés, tá vendo? Porque aí quando você dobra, não fica o viés para fora, todos, né, deformado e tudo. Então você costura bem na pontinha, tá bom? E aí sim você tem, ó, ela toda bonitona, o viés também todo bem colocadinho. Há também um capricho, né, de você escolher um cursor legal, uma argola assim, ó, que realmente vai dar, né, um diferencial aí na sua peça. Tá? Então, assim, essa daqui é uma peça e eu contei o segredo. Agora, vamos ver outra peça aqui pra você e eu vou contar o meu segredo nessa peça. Bora lá? Essa daqui é uma mochilinha. Olha só que bacana, né? Essa pegada aqui, né? O que eu falo, é tudo detalhe, o acabamento tá nisso. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma alça, né? Que é uma alça de poliéster. E aí, o que a gente faz? A gente entende que ela é uma alça que se eu botasse uma linha aqui, ela ia ficar, né? Essa linha poderia gritar aqui, porque é muita cor, tá vendo, ó? É uma alça bem colorida. O que eu fiz? Eu usei uma linha invisível, tá? Todo esse processo aqui foi usado uma linha invisível. Inclusive, aqui em cima também, ó, eu usei uma linha invisível para dar um acabamento aqui em cima. E olha só esse detalhe aqui, ó, né? Como eu falei, acabamento também é detalhe e é na escolha também de material. Aqui eu usei uma alça de 4 centímetros e aqui eu já peguei duas alças de 2 centímetros e coloquei nessa mochilinha. Coloquei um regulador, né? Porque regulador realmente ele ajuda a você ter uma peça aí para que você ajuste, né? Então isso também é uma coisa da gente tá pensando e fazendo no capricho, uma costurinha mesmo, né? Ela toda feita bem direitinha. Aqui, ó, se você reparar, eu usei a linha azul em cima e por dentro eu já usei a outra linha, né? Que é a linha vermelha, tá vendo? Então ela foi colocada a linha certa, né? Na parte de cima eu usei a linha azul. E na parte de baixo, que é da bobina, eu usei a linha vermelha. Então, é um detalhe que realmente faz com que, né, toda a harmonia da peça você consiga enxergar aí. Agora, deixa eu te mostrar, né, essa linha invisível, para você ver o que é essa linha invisível. É essa daqui, ó. É uma linha invisível mesmo, que parece até um fiozinho de cabelo. Tá vendo? E aí você dá para usar muito em alça, e não só nessa peça. Daqui eu vou mostrar algumas outras peças que eu também usei a linha invisível para aplicar a alça. Vamos ver a próxima peça? Olha essa outra pecinha aqui, que eu também usei linha invisível, que é um dos segredos aqui do acabamento incrível nessa peça, mas também não tem só esse. Aqui eu usei, olha, uma alça de 4 centímetros na parte de cima, e essa mesma alça eu também usei aqui embaixo. O que eu fiz? Eu dobrei ela aqui, né, e usei ela aqui na parte de baixo. Só que essa alça, ela tem, ó, uma certa rigidez, às vezes, para dobrar, e até para você passar na máquina, ela poderia sair do nível aqui. Então,
Qual é o segredo aqui? Foi o que? Uma cola dupla face, que é própria pra gente costurar mesmo em cima desses materiais sintéticos que você coloca aqui embaixo, essa cola dupla face, e aí depois você costura por cima e o material já fica fixo antes de você costurar. Tá vendo como a gente tem alguns segredos aí? E tem aula no canal dessa peça aqui também, e é um sucesso de venda aí, eu garanto pra você. Vamos agora para a próxima peça? Olha só essa bolsa aqui, né? Que linda, olha isso, gente. E vou te falar, tá com acabamento incrível também. E ele é muito fácil, também tem aula no canal, vou deixar aqui embaixo para você, mas eu preciso te contar o segredo aqui, né, dessa peça. Um dos segredos é... Primeiro que você vai ver lá, quando você assistir essa aula, você vai ver que nem precisa botar alça de madeira. Você botando uma alça plástica também vai ficar lindo, 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 lindo também, tá? Então isso é pra gente também entender que a gente pode estar fazendo essa troca aí de material. Mas o segredo dela, eu vou te mostrar aqui bem de pertinho pra você entender. Foi aqui, ó, na hora de costurar. Você tá vendo aqui, ó, na hora de eu costurar essa parte aqui, deixa eu tentar puxar aqui pra você ver, ó. Essa parte interna aqui, ó, que foi a parte onde eu costurei, né, a alça, onde vem a dobradinha, olha só como ela tá bem na pontinha aqui, ó. Tudo bem costuradinho na pontinha. Eu usei um calcadorzinho que ele faz esse trabalho da gente estar costurando isso bem aqui, ó, na pontinha mesmo. E aí a gente chega nesse acabamento bem legal. Não tem, ó, sobra, tá vendo? De tecido pra dentro da bolsa, ó. Você não tem sobra aqui e sem contar aqui. Olha só, quando você pega essa peça e você desvira, ela é uma peça que a gente fala, ó, dupla face, tá vendo? Você pode estar usando ela dos dois lados, ó. Então, você tem duas bolsas em uma só. Por quê? Porque aqui, ó, você deu esse acabamento e proporcionou isso. Então, por isso que a gente tem que... Esse detalhe, ele é muito importante, porque aí você acaba virando, né? Aqui ela tem um bolsinho também, então, é da parte interna, mas também pode ser pra parte externa. E ela ficou, ó, duas... Tá vendo? Você tem duas bolsas em uma só. Então, esse daqui é o segredo dessa peça. Vamos ver a próxima peça? Olha só essa outra peça aqui. É uma mochilinha saco. Uma mochilinha saco que você vê aí, né, de várias marcas aí, né, do esporte. E olha aqui que eu usei uma alça, né, de 2 centímetros aqui. Eu usei, vou até apoiar aqui pra você ver, ó. Eu usei um ilhóis, né, nas pontas dela toda, usei rebite. Aqui, o segredo dessa peça é o seguinte, é a gente, ó, regular bem, né, o balancim, que é a ferramenta que a gente aplica esse tipo de ferragem. Então, assim, a ferramenta é uma ferramenta tipo essa aqui, ó, quero te mostrar. Tá vendo? Essa daqui é uma ferramenta que você vai aplicar essas ferragens. Ela tem uma regulagem, então ela precisa estar bem regulada para que você dê a pressão certa para não amassar a sua ferragem. E aí fazendo que fique com um acabamento incrível. Então, um dos segredos dessa peça é isso, é você realmente deixar essa ferragem bonita aí, com uma aparência bem legal. Aqui também a mesma coisa, tá vendo? Ó, no próprio rebite que eu coloquei. Aqui também tem um outro segredo, ó, que eu acabei deixando, tá vendo, ó? Essa alça, você não vê a ponta dela tá embutida. Bem legal isso. Então, assim, a gente tem esse processo aqui, ó, todo embutidinho mesmo, dentro, tá dando pra ver aqui, ó? O finalzinho da alça, a gente tem ele embutido pra dentro aqui, e aí traz essa situação, ó, dela ficar toda bonita aí na peça. Aqui em cima também, ó, tem um segredo que eu quero te contar, tá vendo? Foi feito, ó, um zigue-zague em toda a ponta dela. Esse zigue-zague aqui, ele foi feito com uma linha um pouco mais grossa, que a gente chama de linha nylon 60, né? Então, assim, realmente é uma linha de poliamida. Então, ó, ela tem uma linha que ela traz uma visão melhor aí, realmente, para esse zigue-zague que eu apliquei na peça. Então, é um detalhe que faz a diferença. E olha aqui, esse outro detalhe, tá vendo, ó, que eu fiz nessa carteirinha aqui. Essa carteirinha é uma carteirinha para combinar aqui. Né, bem bacana. Então a gente traz uma alcinha que a gente coloca num cursor, assim, que ele já vem, né, com um arco, e aí você
coloca um rebite. Aqui, ó, esse acabamento do zíper, tá vendo, ó? Que ele vai pra fora sem enrugar o zíper, isso também é muito legal, porque aí você deixa ele bem bonito. Esse finalizador aqui, ó, que é um finalizador que a gente usa no zíper também, que dá esse acabamento bonito aí no zíper. A gente tem uma estampa, tá vendo, bem bonita por dentro, tá, dela, então a gente tem um zíper bem fechadinho também, bem colocadinho, todo ele na mesma proporção de costura, de fora a fora. Então isso faz parte do acabamento da peça, né? Então olha que linda que é essa mochilinha aqui. Deixa eu botar aqui pra você ver. Olha só que legal essa peça. Essa peça aqui é uma peça do clube, né? Do clube que eu tenho. Então ela é exclusiva. Assim como essa outra aqui também, ó. Essa daqui também é aquela que eu te mostrei, também é uma peça exclusiva lá do clube, tá bom? Mas vamos embora agora ver outra peça. Essa peça aqui também é uma peça que eu tenho um monte de segredo para te contar. Um deles é, essa telinha aqui é uma tela de nylon e ela é feita um tear, né? Então tudo entremeada realmente em linhas invisíveis como essa. Então pra gente costurar, realmente fica com acabamento legal se você usar uma linha invisível dessa também. E aí você vai ter uma peça linda como essa daqui, né, que é uma nécessaire. Aquela bolsa também tem aula no canal aí pra você assistir, inclusive tem até uma aula extra aí no canal mostrando como trabalhar com esse tipo de material, tá? Porque muita gente, assim, tinha dificuldade de trabalhar e eu mostro lá em detalhes como você faz pra trabalhar. Mas vamos focar aqui agora no acabamento dessa peça, que é o segredo dela aqui, né? Então, como eu falei, a linha é invisível, você pode reparar aqui que você não vê, ó, a costura, né? Não vê a costura em nada dessa tela. Você não vê aqui, olha, você tem o acabamento do zíper, o zíper vai saindo, ó, bem bonito aqui. Aqui eu costurei, né, na lateral dela aqui, olha que bonita que fica. E olha por dentro esse acabamento interno dessa nécessaire. A gente tem tudo, tá vendo? Olha só, que legal. Tudo com viés, né, de fora a fora, bem aplicadinho, ó, em todo o redor e também com a linha invisível. Tá vendo? Então é isso que eu falo. E o final aqui você já percebeu, né? Que essa alça aqui é o final do zíper, tá bom? É isso. Então o segredo dessa peça é isso aí que eu te contei. Então agora bora lá pra gente ver uma outra peça e eu te contar mais segredos. Tá vendo essa peça aqui? Então, vou contar pra você o segredo, né, do acabamento dela. Repare que aqui, ó, ela tem uma costura dupla, que foi aonde eu prendi o viés, tá vendo? Ó, nessa pontinha aqui, ela tem costura dupla. E o que que eu fiz aqui, né? Numa máquina doméstica, eu peguei uma agulha de 2 pontas, tá? E aí costurei ela aqui. Você pode reparar que se você olhar o avesso aqui, você vai ver um zigue-zague, tá? Então isso dá um reforço também na parte de trás aqui da peça e a própria costura dupla, ela fica bem bonita aí, ó, e já fica uniforme, paralela uma à outra também, tá? Então esse daqui é realmente, né, um acabamento que faz, né, uma diferença bem legal aí e fica a peça bem bonita. Agora eu vou te contar através dessa daqui, da agulha dupla, que eu te mostrei costura reta aqui, eu quero te mostrar algumas outras peças que tiveram um acabamento incrível e eu também usei a agulha dupla. Bora lá ver essas peças? Olha só, como eu falei pra você, separei algumas peças aqui, ó, com agulha dupla e vou falar de uma a uma com você aqui, tá? Desse segredo aí, né, desse acabamento incrível aqui. Vamos começar com essa daqui, que foi uma peça, assim, muito bacana. Ela também tem aula no canal, tá? Essa daqui, ó. Essa daqui é uma peça toda feita na agulha dupla. Olha essa nécessaire, que linda que ficou. Olha esse zíper aqui, ó. Olha só esse acabamento aqui do zíper, né? Então, o que que acontece? O segredo aqui, a agulha dupla, a gente usa, ó, deixa eu mostrar desse lado aqui também para você ver. A gente usa e a gente dá o que a gente tem que fazer aqui. O acolchoado dela é feita com uma manta acrílica e a gente usa um ponto, né, de largura de 4. Por quê? Para que você fique com esse ponto bonito aí aparente. Então, esse daqui é um segredo, né, para você usar a agulha dupla. Aqui, ó, para você fazer esse cantinho aqui, tá vendo? Do zíper ficar tão bonitinho assim, tem uma técnica aqui por dentro que a gente não costura a parte do zíper. E aí você consegue ficar com isso, tá vendo? Vindo pra fora.
Então, também nessa aula, se você quiser assistir, você vai ver esse detalhe aqui que eu tô te falando, tá? Então, assim, por dentro, você vê que ela tem, ó, um forro também combinando, que tá tudo bem bonito, tá? Deixa eu pegar uma outra aqui, que eu fiz agulha dupla também, que é essa daqui. Olha só que bonita que tá. Ela eu já fiz toda em quadradinho. Eu usei também uma marcação bem legal. Então, essa daqui é uma aula exclusiva do clube, é onde eu faço esse matelassê todinho aqui, tá? Também com agulha dupla, só que a gente usa aqui, pra gente não ter marcação, eu uso aqui, né, um facilitador especial, porque aí eu não preciso marcar nada. Ele automaticamente vai me ajudando a fazer essas linhas paralelas rapidinho no processo da costura, tá bom? Deixa eu mostrar aqui por dentro, olha só como ela é por dentro, e você não tem, tá vendo, sobra de forro. Isso que é muito legal, e ele tá todo estruturadinho também, porque eu usei uma entretela. Então, o segredo dele aqui, ó, é que eu corto o forro um pouco menor sempre, tá? E também uso uma entretela dentro pra dar, ó, uma estrutura nesse forro. Faço um acabamento aqui interno, olha, onde você tem um rebite aplicado, você tá vendo? Só que você não vê por dentro, ó, a ferragem, tá bom? Então, você não vê por dentro, você não fura o seu forro, só por fora que você vê, né, essa parte aqui, tá? Então, isso daqui é o segredo, né, dessa peça aqui também, tá? Que eu fiz. Agora, vamos falar um pouquinho dessa peça aqui, ó, que tá linda, e eu usei também, tá? Agulha dupla aqui pra dar, né, pra fazer esse trabalho aqui. Só que aqui tem um detalhe que eu quero te falar, né, que é um segredo, né, também é o que eu falo, o segredo tá aí no acabamento, e eu preciso contar isso pra vocês. E por isso que eu queria trazer peças aqui para que a gente trouxesse essa essência, né, e você conseguisse visualizar em uma peça que eu fiz. Olha só, aqui eu usei, né, um ponto decorativo da minha máquina com agulha dupla, só que aqui eu tenho tricoline. Tá vendo? Aqui eu tenho um jeans, que ele é um pouquinho mais grosso, quem conhece jeans sabe, então ele é mais grosso, mais estruturado, mas aqui eu tenho um tricoline, que é um tecido 100% algodão e tudo. Só que aqui, o que eu tive que fazer? Eu precisei estruturar, né, esse tricoline, para que ele consiga fazer um ponto bonito, igual ficou aqui em cima, tá? E aí, com isso, você consegue fazer o ponto ficar bonito. E não é só isso, a gente também tem outro segredo aqui. O calcador, né, a sapatilha da máquina, ela tem uma vala embaixo. E essa vala faz com que esse ponto fique tão bonito assim, tá? Quando você vai botar ele na peça. Essa daqui também é uma peça, né, que a gente tem também lá no clube, tá? E olha só essa outra necessaire aqui também é a mesma coisa. A gente usou agulha dupla e fez esse acabamento aqui bem bonito em toda a peça. Além de eu fazer, ó, um acabamento também, ó, no fundo dela com um sintético e costurar bem na pontinha assim. Essa costura bem na pontinha aqui, a gente, né, usa um calcadorzinho de pesponto, que é o segredo dela, para que você fique com isso bem costuradinho em toda a pontinha da peça. Viram aí, gente, que linda que fica? Então, a agulha dupla, né, ela realmente tem essa capacidade de fazer peças lindas aí, né, e você entendendo desse processo de deixar o acabamento incrível com ela aí, como eu contei um monte de segredo aqui pra você, fica realmente mais fácil, né? Então, eu tenho mais outros segredos em outras peças aqui pra te contar. Bora lá ver as outras peças que eu separei? Olha só essa peça aqui, né? Vou contar pra você vários segredos nela aqui. Um segredo é o seguinte, ó. Aqui eu usei, né, tecido de um lado e sintético do outro. Um dos segredos é o seguinte, tá vendo aqui, ó, que isso daqui é um tecido, né, que eu fiz, né, a colagem aqui. A gente chama isso de aplique. E para fazer esse aplique, eu peguei uma estampa de tecido, um retalho que eu tinha aí, ó. Eu recortei, né, um pedaço de um tecido e vim aqui e apliquei isso em cima. E automaticamente aqui eu usei uma linha, né, que é bem bonita, que é uma linha que a gente chama linha de bordado, que é essa daqui, ó, que ela é própria para fazer esse ponto ficar bem bonito, ela serve para quiltar também, ela é uma ótima linha para você costurar no sintético, tá? E aí fica um ponto bonito, tá? Um outro segredo dessa peça é você usar
uma agulha própria para perfurar esse tipo de material, que é a agulha ponta-lança. É uma agulha própria para você furar materiais de estrutura fechada, como o sintético, como o plástico. E aí seu ponto, ó, ele fica todo bonito. Tá vendo? Então é isso aqui que você tem de segredo nessa peça para chegar a esse acabamento incrível. Olha só essa outra peça aqui também, que é a mesma pegada, né? Misturei também sintético com tecido e fiz um aplique, tá vendo? Nele todo, um aplique também com a linha própria, uma linha bonita, que ela realmente dá, né, um realce ao ponto decorativo que tá aqui em toda a volta, né, dessa aplicação, desse retalho que foi aplicado aqui em cima. Tá? Então, assim, é isso que a gente precisa sempre entender aí, né? Nesses segredinhos, nesses detalhes. Lembra lá no início que eu falei, né? Que tem que ter amor, carinho? É esse processo, assim, que a gente vai chegando, vai botando essas pitadas aí, vai criando peças incríveis aí. Vamos ver mais uma pecinha aqui comigo? Agora vamos falar um pouquinho de peça com vivo, né? Então aqui, eu trouxe essa carteirinha aqui, que é uma carteirinha super charmosa, tá? E ela foi feita com vivo, né? Então assim, qual é o segredo do acabamento aqui nessa peça? O acabamento realmente, né, é você entender que o vivo, ele fica mais bonito, com uma harmonia, mais vistoso, quando você usa estampas menores, tá vendo? Em todo o redor, estampas assim, ó, em listras, então você cortar nessa posição. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para você ver, olha lá, aqui ó. Trouxe algumas, essa daqui é exatamente a que eu usei nessa peça aqui, é essa de cima. Só que aí, o que eu fiz? Eu fiz o corte, ó, nessa posição aqui. Porque se eu fizer nele nessa posição aqui, ele não vai aparecer tão bem. Ele vai ficar só com essa beiradinha aqui aparecendo, ó, tá vendo, ó? Então, olha só, não é que iria ficar feio, nada disso, mas você não iria trazer esse colorido. Tá vendo? Então, essas pegadas, assim, que realmente aqui eu tô te contando, né, que é o segredo do acabamento aqui nessa peça. E um outro segredo é o seguinte, que aqui, pra fazer esse tipo de peça, né, com vivo, que você tá vendo aí, tudo, a gente usa, pra ficar mais bonito, um espaguete. Que é como esse daqui, ó, a gente usa um espaguete e a gente encapa ele, né, bem bonito em todo o redor e tal, assim, ó, e fica bem legal. E para cada vez mais você ter, né, um vivo bem bonito, como tá esse daqui, a gente procura, né, como isso daqui é um plástico, a gente pode estar estruturando, usando uma entretela nesse vivo para estruturar, né? E aí ele fica mais retinho, tá vendo? Quando você vai fazendo a curva. Então isso daqui é um segredo muito legal, né? Dessa peça aqui para você chegar num acabamento incrível. Ou você utilizar, ó, uma sarja. Tá vendo aqui, ó? Uma sarja também fica muito legal aí para você tá dando estrutura, esse vivo, e ele fica bem bonitão aí em toda a peça. Tá bom? Então, esse daqui é um segredo, né, dessa peça aqui, que tá bem bonita, mas claro que você pode fazer peças enormes aí, lindas, maravilhosas, com o seu vivo aí, mas assim, entendendo essa essência, você chega nesse acabamento incrível. Então, é o que eu falo, são vários segredos aqui que a gente tá falando, né, para que a gente realmente entenda esse processo da nossa costura aí, chegar a esse ponto e ter uma peça linda, maravilhosa. Bora lá agora pra gente pegar uma outra peça com vivo também, mas a gente pegar numa outra pegada totalmente diferente de bolsa. Bora lá? Vamos agora falar um pouquinho de pano de prato, de toalha, né? E desse cestinho aqui pra gente finalizar aqui, né? E eu terminar de contar alguns dos segredos. Não dá pra contar tudo, porque nem dá pra trazer todas as peças que eu já costurei, né, nesse tempo todo aí na costura. Mas eu quero finalizar aqui, né, e pra mostrar aqui. Aqui a gente já viu bolsa, viu almofada, viu um monte de coisa, né, realmente, e mostrei pra você essa pegada aí, realmente, né, do segredo ali do acabamento. Vamos focar agora aqui nesse paninho de prato, ó. Uma coisa que eu quero te falar é o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Você no avesso do plano, você não vê a outra parte aqui, tá? Desse tecido aqui de baixo. Então, é uma técnica realmente que a gente faz a costura e depois a gente desvira e ele fica bem bonitão assim, para que você chegue nesse resultado, tá? E aí, realmente, você fica com ele, ó, todo alinhado e não vê, tá? Esse tecido aparecendo do outro lado,
tá? Então, isso é muito legal. Então, esse é um segredo aqui desse pano de prato. Um outro segredo é você, para ter um acabamento legal, costurar bem na pontinha, tá? Então, a gente usa, né, um calcadorzinho especial, onde a gente costura bem na pontinha, que é o calcador de peixe-ponto, que eu adoro. Olha esse outro aqui, ó, esse outro segredo que a gente costura aqui também, ó. Tá vendo? A gente tem um calcadorzinho que a costura na vala. Então, você pode estar costurando tanto do lado direito como do lado esquerdo, e aí fazendo essa costura, se guiando por essa vala aqui, tá? E aí fica com acabamento muito legal. E olha só essa outra parte aqui, que é um vivo aqui, né, que foi colocado para que ele tenha, tá vendo, uma estruturinha. Você vê que ele tá bonitinho aqui, tem uma estruturinha. E sem contar que quando você, ó, pega esse paninho de prata e pendura em algum lugar, olha que bonito que fica isso daqui, né? Ele fica elegante, fica bem bacana. Então, é um detalhe aqui que realmente, né, ajuda a aparecer todo o seu paninho de prato. E eu quero te contar um outro segredo aqui também, ó, que é o corte aqui, para que isso, se você reparar aqui, eu vou botar ele aqui para você ver melhor, ó. Se você reparar, ele tá todo alinhado, tá vendo? No quadriculadinho, bonitinho, né? Porque se a gente for pensar em cortar sem você ver o desenho do tecido, você pode perder isso, esse alinhamento e ficar todo torto. Então, o que que a gente faz? Ó, eu trouxe um tecido aqui maior para você ver. Esse daqui é um tecido chamado pé de pule, que também fica muito lindo, né, para você fazer. Só que ele tem um alinhamento, ó. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer o recorte exatamente pelo desenho e não pelo fio do tecido. Então, você vai pegar o desenho do tecido e vai cortar exatamente nele, para que você tenha a faixa toda alinhada para você já aplicar aí na sua costura, tá bom? Então, isso daqui é uma coisa que realmente, né, faz toda a diferença. Uma outra coisa que eu quero te falar, né, que muita gente fala, da costura circular. Então, o segredo aqui pra gente ter um acabamento nessa pecinha, gente, essa pecinha aqui também tem no canal, tá? Pra você fazer aí. É muito legal, é muito fácil de fazer essa peça aqui. E pra você costurar em círculos assim, o que que você vai fazendo? Você vai fazendo de 2 a 4 pontinhos e vai mexendo na peça. De 2 a 4 pontinhos e vai mexendo na peça. E aí, você tem uma peça toda em círculos e bonitinha aí, né? Com todo alinhamento também desse pontinho aqui em círculos, tá? E agora vamos finalizar com essa toalha aqui, que é uma toalha super meiga, né? E bem legal aqui. Então, ela foi feito, tá vendo? Um trabalho aqui embaixo, tá? Que a gente usou também, o segredo dela é usou a agulha dupla aqui, também nessa toalhinha. Então, tem esse babadinho todinho aqui na pontinha. A gente tem uma costura bem na pontinha de fora a fora aqui, ó, para que você tenha realmente, né, esse acabamento e crie, né, essa conexão aqui bem bonita na peça, e um ponto decorativo aqui, ó, em toda a margem aqui, criando como se fosse aqui uma renda, né, embaixo. Só que não é uma renda, aqui é um tecido 100% algodão, que foi colocado, ó, um pontinho decorativo e foi feito um trabalho aqui embaixo, ó, todo, né, bonitinho, para que gere essa toalha bem bonita aí, né, pra você ter aí para chamar de sua. Então, é isso que eu falo, né? Quando a gente vai, né, realmente com esse foco do carinho, da conexão, até mesmo para quem você vai executar aquela peça e tudo, a costura, ela acaba chegando nesse processo aí desse acabamento incrível. E aí eu contei para você aqui alguns dos meus segredos, né, para que você tenha um acabamento incrível aí na sua peça, a partir desse olhar aqui que eu tô te contando, tá bom? Espero que você transforme cada vez mais na sua peça. Não tô falando aqui de perfeição, né, de peça perfeita, porque eu acredito que não existe peça perfeita, mas sim peça incrível, né? Incrível mesmo, com muito amor, muito carinho, muito capricho. Então, eu queria te falar uma coisa também, um outro segredo aqui, né? Que é uma maratona que vai acontecer do dia 25 ao dia 28 agora de abril, que é a maratona do acabamento incrível, tá? Às 19 horas. Vai ter um link aqui embaixo, ó. Na descrição desse vídeo aqui, vai ter um link. Você clica nele para você já se inscrever para estar participando dessa maratona que vai ser incrível. Eu vou te contar
muito mais coisa. Inclusive, a gente vai fazer uma peça junto, a gente vai fazer 3 peças juntas, a gente vai costurar junto. E aí eu quero até te falar, se você também gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que é interessante, até tá aqui vendo tudo isso que eu passei, todos esses segredos, até tá indo também nessa maratona comigo. Então compartilha aí e já se inscreve no canal se você também não é inscrito, tá bom? E já dá aquele like aí, porque com certeza, né, é o que eu falo, eu tenho muito carinho de estar trazendo tudo isso aqui, tudo isso que eu passei pra vocês, realmente foi feito com muito carinho, escolhi as peças a dedos e até para mostrar, né, o que eu poderia mostrar de mais potência aí, realmente, né, para você estar desenvolvendo e sendo cada vez mais reconhecida aí na costura, porque é só isso que eu desejo, tá bom? Então, um beijo no coração, fica com Deus e a gente se vê por aí.